Olá, queridos, sejam muito bem-vindos aqui a esse vídeo de tarô, essa leitura de escolher uma pilha, como tema qual vida passada sua está influenciando nessa situação presente que você está em dúvida, está pensando, está passando, está sofrendo e precisa entender melhor. Então, nós temos 4 pilhas, como sempre. E eu lembro a vocês que é uma leitura geral, tá? Então, muitas pessoas vão ver as pilhas, então, provavelmente, as mensagens vão ser mais abertas, tá? Não tão específicas, não se apegue tanto a tudo que é dito. Use aquilo que servir pra você e o que não fizer sentido, você descarta, tá bom? Mas o importante é que a gente vai trabalhar aqui com algumas lições kármicas, alguns padrões que estão se repetindo na sua vida e que você precisa aprender que vem de vidas passadas suas. Se precisar dar um pause, respira fundo, fecha os olhos, pede a proteção dos seus guias, faz uma oração pedindo clareza e depois abre os olhos. A primeira pilha que chamar a sua atenção é essa. Então, a primeira pilha tem a ametista rolada, a segunda pilha tem essa drusa de quartzo transparente, a terceira o quartzo rosa e a quarta um citrino. Agora que você já escolheu a sua pilha, vamos começar com a primeira pilha, a pilha da ametista. Então, a ametista é uma pedra bastante espiritualizada, traz proteção para o sono, então pode ser alguma pergunta relacionada a isso, ela traz conexão com outros planos, tá bom? Vamos deixar ela bem aqui e ver qual é a sua mensagem. Então, saiu a carta 21 do universo, 13, transformação, que é a carta da morte, né? 5 de espadas, conflito. Fantasia, vulcão, carta do pai, partida ou viagem, e aqui a carta da sacerdotisa, ou sacerdote, né? Bom, então aqui já me diz que realmente foi uma vida passada em que você trabalhou com espiritualidade, você mexeu provavelmente com magia. Uma conexão muito forte aqui com o universo, né? Uma conexão forte com Deus, ou enfim, talvez com seres de outros planos, tá? Então você tem essa conexão ou aberta ou com muito potencial para ser explorada. Talvez seja algo que você se interesse ou que você já faz. Mas houve algum tipo de trauma aqui, né? Essa carta da morte, da transformação, e aqui o partir, né? Ou viajar, algum tipo de separação que você teve, talvez, da sua cultura, talvez se fosse, né, em outros planos, de uma dimensão, de um planeta, algum tipo de ruptura bem dramática, bem forte, que começou a gerar conflitos com relação a espiritualidade, a conexão, a religião, né? Conexão com Deus. E o que eu sinto aqui é que são questões políticas que fizeram ter algum tipo de guerra, né? Algum tipo de conflito ou violência de alguma forma, e isso foi causando um conflito, transformou a relação com a espiritualidade. E eu sinto que pode ter relação com uma figura paterna, né? Realmente numa vida em que você foi filho de alguém que era algum mestre, ou simplesmente de você pensar, né, nos filhos, porque aqui tá vendo que é a relação de uma geração antiga com as novas, e pensar, eu não quero que, como se fosse uma descoberta de que aquela cultura e aquele povo que você se identificava tanto e que você participava, né, das questões religiosas, você não quer que faça isso com as próximas gerações. Então tem aqui, né, uma sensação de fantasia, de ter idealizado algo, de ter vivido algo que parecia perfeito, exemplar, e basicamente descobriu a hipocrisia de alguma cultura, pode ter sido no próprio planeta Terra, né, com relação a alguma religião, alguma seita, alguma coisa assim. E aí, por isso hoje tem muita raiva, talvez, de religião, ou uma dificuldade de lidar com coisas de espiritualidade, apesar de sentir, tem medo, né, fica com raiva. Então eu vejo que essa pilha aqui é sobre um bloqueio espiritual que você tá passando e que você precisa
melhorar a sua relação com a sua espiritualidade, porque você tem uma mediunidade muito forte, um potencial muito grande de usar isso para o bem, de inclusive fazer curas, né, energéticas nas pessoas, por meio da oração, por meio da intenção e do direcionamento da energia. E isso vai ajudar você a controlar e diminuir a sua explosividade, irritabilidade, um nervosismo, porque na verdade é muita energia que você tem e que você recebe para fazer esse trabalho e acaba não sendo usado. E a energia acumulada, ela vai causando um desconforto e uma angústia, principalmente nesse nível, né, de energia, nessa quantidade de energia que vem de outros planos. Então essa foi a mensagem para você, eu espero muito que tenha te ajudado. Se você quiser mais informação sobre isso, quiser ajuda, tem um método de leitura que é sobre espiritualidade, contratos espirituais, karmas, e é só entrar em contato. Beijinho! Agora vamos para a pilha número 2, a pilha do quartzo transparente. Super bonito, né? Lembrando a vocês que quem quiser as drusas, a gente tem para vender na Loja da Nova Era. É só seguir lá no Instagram, @Loja da Nova Era. Então a carta que saiu para você é a carta do poder. Deixa eu tirar aqui essa. O poder, né, que é também a força no tarô. 9 de copas, realizamento de desejos, né, realizar os seus desejos. 4 de espadas, descanso e rejuvenescimento. A carta da alma. A carta da galinha. A carta do leite. A carta do órfão. Votos e Celta. Pra mim tá vindo muito, tem bastante verde nas suas cartas. Pra mim tá vindo muito uma questão com a natureza, algum tipo de religião ou comunidade em que você vivia ao meio da natureza, que como vem Celta, talvez na região, né, dessa região da Europa. Então um culto muito forte da natureza. Dos deuses, né, da natureza, e eu vejo que tinha uma força muito grande sua de conexão com a natureza, com os animais, e tinha algum tipo de voto que foi feito, talvez de alguma religião ou de algum grupo. Aqui tem muitas meninas, então eu sinto que seria realmente algum tipo de um grupo religioso, espiritual, de mulheres, né? Provavelmente você está lidando com questões de energia feminina, para o qual você foi enviada ou enviado, né? Não faz a menor diferença qual o gênero que você se identificar hoje, tá? Porque nessa vida aqui a gente está falando de uma energia de estar entre mulheres, círculos de mulheres, dança, energia de fogo, sabe? De fogueira, coisa bem de bruxinha mesmo. Nada ruim, tá? Depois isso foi considerado uma coisa ruim pela igreja, mas não tem nada de demoníaco nisso. E que por algum motivo houve algum tipo de... Engraçado, eu sinto algum tipo de desgaste com isso, com esses hábitos, com a rotina desse lugar não era o que você se identificava. Mas hoje você procura ainda a natureza para descansar, para se reconectar, mas a forma que talvez fosse feita, né, a relação com a natureza não fosse algo que você identificasse, porque você não conseguia ter os seus desejos, né? Você tinha que estar sempre em função do grupo, em função do que era o bem para o grupo, né? O que era considerado certo pelo grupo, e acabou que não tinha muita liberdade. E aqui vem o chamado da alma, né? Você seguir a sua alma, você tá em contato com quem você é de verdade. Aqui falando do leite, né? A gente fala de uma nutrição mesmo dessa alma. O que é o alimento para essa alma crescer, né? Como um leite que nutre uma criança. Aqui tinha uma sensação de ter ficado órfã. Talvez você tenha sido entregue, né, pelos seus pais para participar desse grupo, que é uma grande honra, mas ficou uma sensação de não ter sido cuidada, de não ter recebido o tipo de carinho que precisava e já ter tido que amadurecer muito rápido,
Talvez seja algo que você também se identifica hoje e está aprendendo a lidar, ou num extremo de só querer que tudo seja, né, prazer e só realizar os seus desejos e acabar penando um pouco com as responsabilidades, ou ainda também nesse lado mesmo de ser responsável demais e não saber ouvir os seus próprios desejos. Então a sugestão aqui é se conectar com a natureza, porque eu acredito que tenha sido sim uma coisa que, apesar de tudo, era da sua tradição, era da sua cultura e era muito forte para você essa conexão com a natureza. E aqui a energia da galinha é engraçada, que fala um pouco dessa questão de ser preparada, né, para algo. Por exemplo, a galinha que é alimentada e cuidada, mas só para ter uma função, né, alimentar, ou né, de botar ovo, enfim. Então era essa sensação de que o carinho que você recebia era com um interesse. E agora você ir descobrindo as relações com as pessoas que querem estar com você porque se identificam com você, porque compartilham dos mesmos valores e da mesma conexão com a natureza, com os animais. Então eu vejo aqui que talvez retiros para o meio do mato, coisas assim, sejam muito boas para fazer você se sentir bem. Pessoas envolvidas talvez com vegetarianismo, veganismo, com sustentabilidade, tá bom? Para você ir encontrando o seu grupo. Então essa foi a sua mensagem do grupo aqui da Drusa. Espero que tenha ajudado. Tchauzinho. Agora pro grupo 3, que escolheu o quartzo rosa, a pedra do amor. Vamos descobrir qual a vida passada sua que tá afetando a sua vida agora, que tem alguma lição pra você. Então saiu a carta da balança, que é também a carta da justiça, né? Solidão, que é a carta do eremita. Tentação, que é a carta do diabo. Amor. Um lago. A carta da mãe. Bíblico. Nativo americano. Então eu vejo aqui que nessa vida você provavelmente foi pertenceu a algum povo indígena, na vida passada em que você pertenceu a algum tipo de grupo indígena e nativo de alguma terra, e tiveram grupos religiosos, né, principalmente judaico-cristãos, que invadiram esse local e quiseram, enfim, dominar e mandar e que fosse da forma deles. E que ainda assim você tinha, e você e talvez a sua tribo, né, o grupo de pessoas, tinham uma visão forte de justiça, de ética, de equilíbrio, e não quiseram revidar, não quiseram devolver na mesma moeda, quiseram achar uma maneira de lidar com isso com paz. Mas eu vejo que você não se identificava com isso, você não queria isso, você via de outra forma, você queria... Eu vejo que talvez usar de conhecimentos também espirituais ou, por exemplo, da terra, né, conhecimento, de algum conhecimento que você tinha, talvez de ervas ou da região, né, geográfica do local, para lutar contra essas pessoas, e que você não foi ouvida nisso, você não foi respeitada nisso, porque foi visto como algo que não era divino ou que não era ético, né, que era uma tentação, na verdade, responder na mesma moeda com ódio. Mas, de fato, eu sinto que, na sua visão, pelo menos, era uma certa ingenuidade das pessoas não entenderem de verdade o que estava acontecendo. E eu vejo que tinha alguma coisa relacionada a um lago, talvez nessa região, né, tivesse um lago, e o seu desejo fosse atrair essas pessoas para esse lago e, de alguma forma, enfim, afogar as pessoas no lago ou algo assim. Mas que isso não era visto com bons olhos pelas pessoas da sua tribo, que não te ouviam, não concordavam com você, mas não viam que, na verdade, o amor, né, não era por ódio isso, não seria um crime, seria, né, um tipo de assassinato, mas não seria um crime de ódio, seria na verdade, uma defesa em nome do amor, porque o que aconteceu, né, a gente sabe o que acontece com... enfim, cruzadas e coisas assim, que os povos são catequizados e obrigados a seguir uma certa tradição. A gente sabe que tem muita violência, então você tentou muito defender, na verdade, tudo aquilo que você amava, né?
Não sei se você era mãe ou talvez fosse, mas eu vejo que você era mais nova, assim, mais jovem. Não sei se homem ou mulher nessa vida passada, né? Mas era uma sensação da terra ser a mãe, né, de vocês. Essa terra, esse lago ser a grande mãe. E usar os conhecimentos que vocês tinham dessa terra para protegerem essa terra que era a mãe de vocês. E fazer essa terra ser respeitada e não ser explorada. Enfim, acabou que isso gerou pra você assim, uma grande sensação de amargura e uma sensação até hoje, talvez, de ideias suas que não são ouvidas, mas porque muitas vezes você não sabe expressar essas ideias, tem uma ansiedade grande, uma coisa de não saber pedir ajuda, de não saber se explicar, de não saber convencer as pessoas e de só querer falar e imediatamente querer que as pessoas entendam, sem considerar o fato de que as pessoas têm outros pontos de vista e outras crenças. Então, uma necessidade de aprender a lidar com uma adaptação, né, uma adaptabilidade maior às situações, tá? E lidar com essa raiva, com essa sensação de que ninguém te escuta, de que ninguém ouve as suas ideias, de que ninguém te leva a sério, porque na verdade não é que as pessoas não levem a sério. A maioria das pessoas de primeira já tem uma opinião e precisa ser convencido. Isso é normal, não tem problema nenhum. Em geral, é isso, a pessoa ou já concorda de primeira com você ou discorda. E se ela discorda, você precisa argumentar e convencer. Isso não quer dizer que não acreditam em você, não confiam em você ou não te levam a sério. E eu vejo que você não tem muita paciência pra fazer isso, talvez por essa sensação, né, de ter visto tanta injustiça, tanto absurdo acontecer, sendo que você sentiu que já tinha falado isso em alguma outra vida. Então essa é a lição pra você. Eu espero muito que tenha te ajudado essa mensagem e que você consiga achar uma forma de se expressar que não te traga tanto mal-estar, tá bom? Um beijinho. E finalmente, mas não menos importante, a pilha número 4, para quem escolheu o citrino. Saíram as cartas colheita material, união espiritual, defenda o seu chão, né, o seu ground, que é o 7 de paus, o outro é o 2 de copas e o 9 de ouros, cogumelos, fantasma, guerras e batalhas, vida amorosa e greco-romano. Então eu vejo, né, provavelmente ligada a essa época greco-romana, a esse período, não precisa necessariamente ser a Grécia em si, ou depois no período de Renascença, né, quando recuperaram algum momento em que essas questões, principalmente da mitologia e da filosofia greco-romana, eram importantes. Vejo aqui realmente uma importância, né, da conexão da vida amorosa, de você encontrar uma pessoa que seja assim essa sua outra metade, né, não para te completar, mas para complementar, uma pessoa para você dividir a sua vida. E eu vejo aqui que tem também uma preocupação com o dinheiro, uma questão financeira, de ter recursos para fazer aquilo que você deseja, para ser bem sucedido, para se sentir bem, né, confiante. Aqui em relação também com o citrino, muito uma questão de autoestima, do seu brilho interno, das coisas que te trazem alegria. E eu vejo que momentos difíceis, momentos de guerra, né, que em outras vidas você passou, momentos talvez de grandes depressões, né, de grandes, talvez da caída de um império, por exemplo, como o Império Romano, ou de, enfim, transformações grandes que trazem essa sensação de perda muito grande, fizeram com que você tivesse algum tipo de depressão, assim, ou de desânimo, de falta de vontade, de uma tristeza muito grande que você carrega, que parece que você não pode ser feliz, quase que às custas desse povo, que é como se você precisasse levar todo mundo junto com você, carregar todo mundo nas costas, né, por esses fantasmas dessa civilização ou dessa população
ou enfim, você sempre sente que enquanto as pessoas que estão ao seu redor não estão felizes, ou a humanidade como um todo, enquanto não tiver todo mundo bem, você não pode ser feliz. O que eu sinto aqui é uma sensação grande de culpa, e acaba que você vira tipo um cogumelo, só comendo restos, né? O cogumelo e os fungos, de uma forma geral, eles se alimentam de matéria orgânica decomposta. Então é como se você só pudesse comer os restos. Você fica muito em uma situação de migalha, porque é como se você pensasse muito em guerras e batalhas e lutas, e talvez questões de classe, questões que realmente são, né, questões sociais que são importantes, mas isso não precisa te impedir de ter a sua felicidade, de ter aquilo que você merece, porque eu acredito que todo mundo merece, né, ser feliz. Somos todos filhos de Deus, todos filhos do universo. Não é uma questão de quem merece, mas uma questão de quem consegue sustentar essa energia, essa força de vontade, essa consciência de abundância. Claro, muito mais fácil para quem sempre viveu isso, quem tem vários privilégios e facilidades, muito mais difícil para quem nunca viveu. E aí entra a nossa responsabilidade social, do coletivo, né? Criamos coletivamente a nossa realidade social, mas isso não impede que você tenha aquilo que você consegue sustentar, e que é o estilo de vida que todo mundo deveria poder ter, né? Que todo mundo deveria, sem muitos excessos, sem ter o que quer no momento que quer, sem ter corrupções, né? Burlar leis, enfim, fazer o que quer na hora que quer, mas também sem ter que passar dificuldades, sem ter que se privar de tantas alegrias, sem ter que se sentir tão culpado, sempre passando dificuldades, sempre tendo que lutar muito, se esforçar muito, sempre na batalha, tá bom? Então, essa é a mensagem pra você. Vá buscar o seu grande amor, a sua relação de felicidade, e junto com esse seu grande amor, talvez construir, né, uma riqueza material, juntar os trapos e fazer florescer, deixar de ser só trapo, né? E é isso. Quanto mais você for alegre, você conseguir se conhecer, saber quem você é, o que você gosta, e ter coragem, não se sentir culpado pela situação dos outros, né, ou do coletivo, e você fizer a sua parte também no coletivo de ajudar, de votar direitinho, conscientizar as pessoas, continue. Você não precisa se culpar, você não precisa carregar o mundo nas costas e ficar só com migalhas, porque o mundo é difícil, tá bom? Siga aquilo que você sente que é certo pra você, que te traz felicidade. Você não precisa ficar triste só porque as pessoas passam dificuldade, tá bom? Isso não ajuda ninguém, pelo contrário. Então é isso, eu também espero que tenha te ajudado muito e nos vemos na próxima. Tchauzinho!